Fala, galera! A paz de Cristo e amor de Maria. Boa noite para vocês. Aqui é o Lucas e Ellison. nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão e vamos dar início ao segundo dia de oração com os Salmos, né? Eu quero agradecer pela presença de vocês, agradecer pela presença do Ellison aqui também com a gente, né? E que a gente possa usar desse momento para ser um momento de aproximar mais de Deus. E uma coisa interessante que eu não falei ontem, e hoje que eu fui lembrar e perceber assim, os 40 dias vai dar o primeiro livro dos Salmos, que são 40 livros, 40 salmos ao todo. E uma coisa interessante é que eles recomendam até mesmo, alguns padres recomendam a gente rezar os salmos durante a quaresma, o saltério. E olha que providência divina, né? Nós vamos rezar salmo. Hoje eu convido você a pegar a sua Bíblia, o Salmo 2, que a gente vai refletir. E para começar, né, direitinho, rezemos juntos, pedindo a intercessão da Santíssima Trindade, né, a ação da Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos o Espírito Santo para que nos conduza. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então para a meditação do Salmo 2. Ellison, você pode fazer as honras de ler para nós? Messias, Senhor do Universo. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus, se ri. O Senhor os reduz ao ridículo, dirigindo-se a eles em cólera. Eles os aterra com seu furor. Fui eu, diz, quem me sangrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor, disse-me o Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Palavra do Senhor. E que a gente possa agora, num momento de silêncio, fechar os olhos e acolher a palavra de Deus em nossos corações. E que você possa agora, nesse momento, pensar: o que esse Salmo segundo diz para cada um de nós? Qual que é a mensagem dele para cada um de nós?
Qual que é o sentido desse salmo para a gente hoje? Jesus hoje vem nos falar sobre o que está acontecendo realmente no mundo, né? Por que tumultuam as nações? Vem nos falar sobre justamente o que está acontecendo hoje, quantas guerras, o que está acontecendo hoje, quantos tumultos, né, em si estão acontecendo. Vocês podem ver o seguinte, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Vamos dizer assim, pelo ditado, né, mais comum. Tantas brigas, tantas guerras, tantas coisas, tipo assim, que realmente estão levando a gente a ficar até um pouco assustado com tudo isso que está acontecendo, né? Um país com guerra contra o outro, né? Vamos dizer assim, vamos entrar nesse contexto, né, geral. E o que que acontece? Ali está ocorrendo o tumulto. E por que isso? Por uma mera prova de poder? Ah, eu sou mais forte que você. Ah, eu consigo ganhar de você. Isso parece um jogo, né? Eu creio que seja assim. E Deus vai nos mostrar aqui, se a gente continuar, né, no versículo 4, aquele porém que mora no céu se ri. O Senhor os reduz ao ridículo, dirigindo-se a eles em cólera. Por quê? Gente, a gente no momento de oração, uns tempos atrás, falamos justamente sobre isso, né? Porque teve um padre que orientou sobre isso um dia, eu assistindo o vídeo dele. Tomem cuidado para não despertar a ira de Deus. Porque aquele que conhecer realmente a ira de Deus, você pode ter certeza que ele não é a coisa mais medonha que existe no mundo, que existe até hoje, porque enquanto Deus tiver na dele, tiver, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, calado, sem levantar a mão, beleza, mas na hora que ele levantar, não ficará pedra sobre pedra, na Bíblia fala sobre isso. Gente, muitas vezes nós estamos brincando com as coisas de Deus. Nós não estamos levando a sério aquilo que a Bíblia fala. Ah, isso, tal, a Bíblia fala dessa forma, mas eu quero dessa forma. Não. Vamos realmente andar conforme os pedidos de Deus. Vamos fazer um propósito. Esses dias agora eu estava refletindo sobre isso. Vamos ter propósito na nossa vida, mas propósitos que nos levam para frente de Deus, que nos levam no caminho de Deus, que nos levam para junto de Deus. Deixemos de lado o mundo. Vamos viver aquilo. A Quaresma nos pede isso. Nós acabamos de sair do retiro de carnaval maravilhoso que nos mostrava, né, um leme, nos mostrava uma bússola. Senhor, a quem iremos nós? E aí, se a gente continuar, só tu tens palavras de vida eterna. Gente, isso já diz tudo. Se olharmos para aquela logo do Seara desse ano, né, do tema desse ano, a gente pode ver isso. Há uma direção, a salvação é de graça. A salvação não é cobrada, não. Agora, como será que a gente está levando isso? Como será que a gente está deixando isso entrar em nosso coração? Como será que estamos fazendo? E se continuarmos aqui, ó, dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Fui eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor, disse-me o Senhor. Tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações, tu possuirás os confins do mundo. A gente sabe muito bem quem é o Senhor do Senhor. Mas, infelizmente, os homens estão se fazendo maior do que Deus. Atualmente está acontecendo isso. Falsos pastores, pessoas que infelizmente se aproveitam da fé dos pequenos para ganhar seu dinheiro, pessoas que estão vendendo a salvação. A gente está vendo muito isso aí. Até onde será que isso vai? Será que eles não sabem que a hora isso vai ser cobrado, não?
E o que é feito aqui na terra é cobrado aqui na terra. Primeiramente, o preço vem por aqui, depois é lá. Tem um ditado muito certo que diz que só Deus pode julgar. E aí no final diz assim: mas será que você não tem medo disso? Convertei-vos e credes no Evangelho, diz o Senhor. Convertei-vos e credes no Evangelho. Que nós possamos ter essa conversão, aproveitar esse tempo de quaresma, e já começar, eu não comecei ontem, mas você tem a partir de hoje, crie um propósito, vá mais para perto de Deus, deixa Deus ser o Senhor da sua vida, e não você mesmo ser o seu próprio Senhor. Que possamos ter isso em mente. O Rei dos Reis é somente um, é aquele que morreu na cruz por nós. É aquele a quem todo mundo sabe. E aquele sim, ele é o Rei, ele é o Senhor. E nesse sentido, quando a gente pega o versículo 6 de novo, retomando, sou eu quem diz, quem me sagrei um rei em Sião, morada santa. Quando a gente vai refletir durante até mesmo, né, o período do Natal e no período da própria Páscoa mesmo, essa parte do versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, te darei por herança a todas as nações. A gente interpreta também esse versículo como o próprio Rei Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que na nossa fé ele também é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando a gente coloca Jesus como nosso Rei, o nosso coração é reordenado, ou seja, tudo é colocado em ordem novamente. Quando a gente busca Jesus como o nosso Rei e ama a Deus sobre todas as coisas, né? Colocando Jesus como nosso Rei, por sinal, até hoje, né? Hoje é quinta-feira e a Igreja Católica tem o costume de, na quinta-feira, ter um momento de adoração santíssima. Hoje eu estava servindo na adoração do Santíssimo, eu sou o ministro da Eucaristia, e lá na adoração a gente cantou aquela música, Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. E aí, nesse sentido, a gente entende, colocando assim, Jesus é o nosso rei. E quando o rei reina, ele bota tudo em ordem. Tanto que aqui no próprio versículo 9 vai falando assim, tu as governará com cetro de ferro, tu as pulverizará com um vaso de argila. Ou seja, nesse sentido, ele vai reordenar as coisas. Ele não fez do jeito que a gente imaginava, ou como até os discípulos imaginavam que ele iria fazer quando ele se apresentou como Messias. Ele não foi direto batendo no povo, ele bateu na alma. Foi no coração que ele tocou na ferida das pessoas, ele pulverizou pela alma. Como que foi isso? Foi quando ele revelou os pensamentos dos corações, quando ele revelou a hipocrisia das pessoas, né? Quando ele chegou no templo e mostrar para as pessoas que eles estavam usando do templo de Deus para ganhar dinheiro, foi aí que ele pulverizou. Aí que ele agiu com mão de ferro. Porque ele não foi simplesmente, tipo assim, como diz no popular, né? Bonzinho no sentido do povo, que é tipo assim, foi só suave, passando a mão. Não. Ele mostrava de verdade aquilo que estava acontecendo nos corações de errado. Da mesma forma, quando a gente entra em oração, quando a gente chama, invoca Deus, Deus ele vai falar no nosso coração que ele está errado na nossa vida. Para quê? Para o nosso bem, porque ele quer que a gente viva no caminho certo. Voltando naquele primeiro salmo que a gente refletiu ontem, sobre os dois caminhos, o caminho dos bons, o caminho de Deus, da felicidade, e o caminho dos escarnecedores que leva à perdição. Sobre essa questão, assim, quando a gente segue a Jesus como nosso rei, em vez de a gente seguir os conselhos perversos e seguir essas nações que se colocam maiores do que Deus, a gente, se a gente escolhe as nações que se acham maiores do que Deus, a gente se perde. Mas quando a gente procura Jesus, coloca Jesus como nosso rei e salvador e procura viver aquilo que ele nos orienta a viver, pode ter certeza que ele vai triunfar.
Por mais que agora o grito das nações pareça ser mais alto, por mais que agora o grito do mal pareça ser mais alto, lembremos que é como se fosse um cachorro preso. Ele late, late alto, dá até medo. A gente até treme com o latido, mas ele está preso. Deus é maior, Deus é muito mais forte, mais poderoso. Então, a gente tem que buscar fazer o certo, porque lembrando que o mal também tem consequência. Tudo tem consequência. E a gente esperar a condenação de Deus, a cólera de Deus, nossa, não vai prestar, não. E eu acrescento aqui agora também a reflexão sobre quando os discípulos, agora que é quaresma, a gente lembra também do povo de Deus, na época que depois que eles saíram do Egito, passaram 40 anos, né, no deserto. Os 40 anos que eles passaram no deserto não foi porque era porque o percurso demorava 40 anos para chegar. Não, poderia demorar poucas semanas, até poucos meses, dependendo do caminho que eles iam traçar. Só que, no meio do caminho, eles começaram a reclamar, murmurar, voltaram para outros deuses, sendo que Deus aos poucos estava se revelando para eles, dando os mandamentos. Só que no momento que Deus deu a tábua da lei, Moisés desceu o monte, foi ver lá, e já estava adorando um bezerro de ouro. Aí, esse Moisés ficou bravo, pegou a tábuas, quebrou tudo na raiva. Aí voltou. E aí, nesse meio tempo, em todas essas ações que as pessoas tinham erradas, assim, Deus ele foi punindo com misericórdia, porque ele queria que as pessoas voltassem e que reconhecessem que aquilo era errado, porque aquilo ia causar perdição para eles. Eles iam perder a felicidade verdadeira que ele estava mostrando. Pensa comigo, quando a gente comete pecado, o coração nosso não sente tristeza no fundo? Por mais que não for por fora a gente tá bebendo lá, sei lá, tá na bebedeira, tá na balada, a gente sente um vazio no fundo do coração. Mas quando a gente reza, esse vazio é preenchido. A gente sente um calor no coração. Quando Deus nos fala, assim como os discípulos de Emaús, né? Eles falaram, o coração nosso não arde quando ele fala com a gente, quando Deus fala com a gente. A gente entende que aquele é o caminho certo, aquilo ali é a verdadeira alegria, Deus está com a gente. Mas quando a gente se afasta de Deus, e é até pior ainda, não só se afastar, a gente ataca os que são de Deus, ataca o que é de Deus, a gente busca a cólera de Deus. E, infelizmente, não é mais só a misericórdia que vai agir, mas também a gente busca a condenação. E, infelizmente, esse caminho da condenação não é pior, vai ser pior aqui na Terra só não. Vai ser depois, depois da morte. Todo mundo vai ressuscitar, isso é certo. Mas uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte. Foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Não queremos desejar a morte. Busquemos a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Enquanto a gente tem respiro. Porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? O Robert, ele entrou também, né? Se ele quiser falar alguma coisa aí, Robert, meditando sobre esse salmo. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, cheguei do serviço agora. Eu estava aqui prestando atenção no que o Edson estava falando. O Edson falou palavras maravilhosas aí. Parabéns, Edson, pelas palavras. Né? O Lucas também falou palavras maravilhosas. Eu acho que eu não tenho nem palavras, né? Tipo assim, já falaram tudo, né? Já ali pegaram a Bíblia inteira, assim, de Gênesis, Apocalipse a Gênesis, e falaram tudo, mas eu vou falar basicamente o que eu pegou para mim aqui na passagem. Foi isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. É o versículo 11. Servir ao Senhor com respeito e exultar em sua presença. Prestar-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais, quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. É o que Ellison falou. A gente está irritando Deus. A gente está irritando Deus aos poucos com... A gente não está, tipo assim, irritando Deus em si. A gente está ferindo o coração de Deus. Porque hoje eu estava vendo um videozinho no TikTok, eu achei tão bonitinho,
tinha um menininho, era uma criança, chutando, e devia ter aqui uns 6 a 8 anos. E ele chegou assim, com uma vasilhinha, com um pão e um vinho. Chegou, moço, olha, eu só tenho isso aqui para te dar hoje. Só pão e vinho, tem algum problema? Aí quando a mão foi pegar, eu vi que tinha umas chagas na mão, que era a mão de Cristo. Tinha umas chagas. E ele falou assim, não, esse foi o melhor pão que eu já comi. Aí o menino olhou para a mão dele e falou, mas isso não dói, não? Aí ele falou assim, não mais. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele, meu filho, um dia você vai entender. Aí você, mas isso aqui, ele vai tirar a coroa de espinhos de Jesus, da cabeça de Jesus, e põe isso na mesa. Aí ele vai, pega assim a língua, põe a mão na boca, assim, igual criança faz assim, pega um pouquinho de cuspe, assim, passa na testa dele assim, e fala assim, mas isso também não machuca, não? Aí ele, não. Aí Jesus vai e fala para ele, hoje, a partir de hoje, será Marcelino Pão e Vinho. Então estava contando a historinha de Marcelino Pão e Vinho. Então você vê a pureza de Marcelinho. Que ele era tão puro, tão inocente, que ele sentiu pena de Deus. E o que me achou ali, que me marcou, foi dele perguntar para Jesus, ele viu as chagas em Jesus e falou assim, mas não machuca você não? Não dói? Ele, não, hoje não. Hoje não mais. Então, tipo assim, a cada vez que a gente irrita, igual a gente vê, igual o Edson citou guerras, né, igual hoje a menina, né, passou no jornal, já tinha 2 semanas que a menina tinha sumido, um adolescente de 17 anos que estava no ônibus voltando para casa, e o ex-namorado dela mandou 2 caras atrás dela, os caras entraram no mesmo ônibus que ela. Aí quando ela desceu do ônibus, ela mandou recado para amiga dela com medo. Quando ela desceu do ônibus, a namorada pegou ela, levou ela 5 quilômetros da casa dela, raparam a cabeça da menina, esquartejaram a menina e mataram ela. Por coisa sem noção. Tipo, e aí, por quê? Por que fizeram isso? Sabe, tipo assim, a gente fica assim, gente, olha onde que a gente tá chegando. Olha o ponto que a gente tá chegando de um menino de 18 anos, acho que se não me engano, 18, 16 anos, que matar a própria mãe porque a mãe dele brigou com ele. A mãe dele chamar a atenção dele, ele pegar e jogar a mãe pela escada. Aí quando ele vê que a mãe dele não morreu, ele foi dar facada na mãe dele. Você acha que isso não machuca Deus, não? Você acha que essas atitudes nossas não tá machucando Deus? Não tá ferindo Deus? É o ponto que Deus falou lá em Gênesis, lá em Apocalipse, né? Quando João começou a ver as revelações, Deus falava com ele em uma de suas trombetas, Deus falava que nós, homens, seres humanos, iríamos matar um ao outro, pai mataria filho, filho mataria pai. Chegou nisso, chegou a esse ponto de a gente não valer mais nada, sabe? Tipo, a gente tá se matando aos poucos, a gente tá se matando por coisas que não tem nada a ver. Olha, por exemplo, o clima de hoje em dia. Olha o clima. Antigamente o clima era totalmente equilibrado. Quando era outono, quando era verão, quando era primavera, primavera. Hoje não, o dia que é outono é primavera, o dia que é primavera é verão, ou é verão pro resto da vida. Olha o calor que a gente está sentindo. É um calor que não passa. Mal tá chovendo, quando chove vem aquela chuva assim forte, depois passa e vem aquele calorão de novo. Então a gente está destruindo a natureza de Deus. A gente tá destruindo aquilo que Deus construiu em 7 dias. Deus falou que em 6 dias, né, que no 7º dia ele descansou. Deus viu que era bom. Quando Deus construiu no 6º dia, Deus viu tudo assim, tudo era bom. Agora eu posso descansar no 7º dia. Deus deu a terra para que a gente possa reinar sobre a terra. A gente possa cuidar da terra. A gente está destruindo a terra. Coelho citou com guerras, com bombas, com armas, com violência. A gente está usando ali se não me engano, é o que? O 5º mandamento, não matar, se não me engano, é isso mesmo. Eu tenho que conferir na Bíblia aqui, a Bíblia está aberta. Deixa eu conferir aqui. Se não me engano, é o 5º mesmo. Se eu não estiver enganado aqui, deixa eu olhar aqui. Acho que é isso mesmo. Então, tipo assim, a gente está usando, a gente está indo contra o mandamento de Deus, né? É o 5º mesmo, não matar. Quando eu estava confessando lá no Ceará, eu peguei um papelzinho para ler e falou: o que é não matar? Não matar não é primeiro dar uma facada, dar um tiro, não matar é várias coisas. É você tirar a dignidade de um ser humano, é você falar coisas com ele que
que possa machucar ele, certas palavras, atitudes, ações. E é isso que a gente está fazendo hoje. E a gente está irritando Deus com isso. Vai chegar num ponto que Deus não vai aguentar mais ver isso. Ele não vai aguentar ver isso por muito tempo. Ele vai descer aqui na terra e falar, agora está na hora de eu julgar vocês. Aquilo que foi bom vai subir comigo. Aquilo que não foi vai descer. Infelizmente. Ele falou isso na Bíblia. Que quando chegar o dia da colheita, ele vai mandar os anjos vir colher a palha do trigo, e o que for palha vai queimar, o que for trigo vai colocar no celeiro. O que não for trigo, ele vai queimar. Ele vai queimar aquilo ali. Então, tipo assim, infelizmente, né, nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. O diabo também chamava Deus de Senhor. Quantas vezes Lúcifer chamava Deus de Senhor? Você acha que Lúcifer hoje não sobe lá no paraíso, olha diante de Deus e venera-se diante de Deus e chama ele de Senhor? Senhor Jesus Cristo, mas Lúcifer está onde? Lúcifer está no inferno. Lúcifer é o diabo. Então você quer o quê? Você quer reinar na paz eterna com Deus ali, vivendo a harmonia eterna, a vida eterna, sem ódio, sem dor, revendo seus parentes, amigos ou ex-namorada, ou sei lá, quem estiver lá em cima, você tem que viver o resto da sua vida queimando no fogo eterno. Porque Deus fala, na Bíblia fala, que o inferno será fogo eterno e ranger de dentes. Viverá aquilo ali pro resto da vida. Você vai viver seu pecado pro resto da vida ali dentro. E não tem mais salvação, não. Os anjos caídos, quando eles desceram para o inferno, eles pediram misericórdia de Deus para que eles pudessem voltar para Deus. Deus falou, não. Vocês tiveram tempo de pedir perdão. Vocês tiveram tempo de voltar atrás. Vocês não quiseram voltar atrás. Agora não tem perdão para vocês, não. O tempo seu já foi. E o que vai acontecer com a gente? Não adianta depois bater na porta de Deus e falar, Deus, perdão. Eu falei, não, Deus, não. Perdão, não. Tempo você fazer isso, te dei tempo suficiente. Você teve ali 50 anos, 60 anos, 130 anos. Você teve tempo suficiente para isso. Por que você não se perdoou? Por que você não fez o que eu te pedi? Por que você não seguiu os 10 mandamentos? Né? Aí vai fazer igual o jovem rico, que dono Deus falou com ele, que perguntou a Deus como é que ele faz para conseguir, né, a vida eterna com Deus. Deus falou, segue os 10 mandamentos. Aí, não, Senhor, eu sempre seguia reto. Então pega seus bens, vende, dá aos pobres e volta para me seguir. Ele virou as costas e foi embora. Será que isso vai fazer? Vai pegar seus bens e guardar consigo? Porque não adianta depois pegar bens seus e entrar com Deus, que Deus não vai querer, não. Infelizmente, Deus vai dizer, eu não te conheço. Imagina, Deus, que é amor eterno, que amor, ele fala que amor eterno, né? Ele reconhece os próprios filhos, foi ele que te criou, ele fala, você é minha imagem e semelhança. Você é minha imagem e semelhança. E aí você chegar na porta do paraíso com Deus, Deus virar para sua cara e falar, não te conheço, retire-se daqui que eu não te conheço. Que dor maior que é essa? Então acho que fica para mim essa frase. Só uma correçãozinha, né? Segundo a fé católica, né? Os anjos, eles têm decisão eterna, eles nunca voltam atrás na sua decisão, é diferente do ser humano que tem livre-arbítrio. O anjo não, nenhum anjo vai voltar para, nenhum anjo caído vai voltar e pedir perdão para Deus, porque a decisão deles é eterna, é diferente do nosso humano. Logo, isso meio que se aplica a nós humanos, não a Deus, né? Não aos demônios, né? Que são os anjos caídos. Mas voltando, né? Ainda assim é muito válido isso, entender que, por mais que a misericórdia de Deus seja eterna, mas o próprio Jesus disse, só tem um pecado que não vai ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. E nisso, vários teólogos chegaram à conclusão dizendo que sim, que o pecado a não ser perdoado é o não aceitar a misericórdia de Deus. Você vai chegar no último segundo de vida. Ele vai perguntar, você quer me seguir? Você vai vir? E vai ver seus erros. Mas se você se arrepender no último segundo de vida, ainda tem chance. Mas você não sabe se você vai ter lucidez o suficiente para chegar lá nesse último segundo e querer a Deus. Por isso que a gente tem que lutar agora. Para que no último segundo de vida a gente continue desejando por Deus. Entendeu? Essa que é a lógica. Mas, voltando para esse mesmo versículo que o Robert citou, o 11, servi ao Senhor com respeito e exultai
em sua presença, prestai homenagens com tremor, para que não se irrite e não pereçais. A gente pode pensar assim: a gente não pode ser falso, a gente não pode ser hipócrita diante de Deus. Deus, ele sabe da verdade do nosso coração, sabe sim, mas não adianta nada se você parecer bonitinho lá, vestir a melhor roupa possível para você ir para a missa, para o culto, para o momento de oração, e se no fundo, no fundo da sua alma, você está lá só para querer ganhar dinheiro em cima das coisas de Deus, só para você querer aparecer. Infelizmente, tem muito caso assim de político que só vai na igreja só na época de campanha, ou um pouco antes da campanha, para ninguém desconfiar de que ele está querendo entrar lá para ganhar voto, para poder parecer uma pessoa bacana, para depois ganhar voto e roubar dinheiro. Então, a questão nossa, assim, quando a gente for fazer o serviço de Deus, não seja para a gente mesmo, para a gente aparecer, mas seja por Deus, para Ele aparecer, para Ele crescer. Porque se a gente não fizer isso com o temor de Deus, ou seja, com respeito a Deus, e com medo de fazer o errado, para não entristecer o coração de Deus, não irritar o coração de Deus, não machucar o coração de Deus, se a gente não fizer isso, infelizmente, a gente vai ter uma condenação horrível. Não vai ser boa. Não seja um cristão católico de aparência, mas seja um cristão de verdade. Por isso que, volta, é uma outra coisa, né, que Jesus ele fala, né, que quando você for jejuar, lava teu rosto, perfuma, para que ninguém saiba que você está jejuando. Quando você for fazer sua oração, não faça nas praças. Aqueles que já fazem, já receberam sua recompensa. Mas faça, fecha a porta do teu quarto e reza a Deus em secreto. Ora a Deus no segredo. O quarto, no caso, não necessariamente é só o quarto físico, não. É o nosso quarto do nosso coração, nossa alma. É para a gente fazer o nosso secreto encontrar com Deus de verdade, ser sincero com Deus de verdade. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente comunga, os padres eles pedem para depois a gente ter comungado ficar em silêncio, para a gente fechar os olhos e entrar no íntimo de nós, para quando Jesus estiver entrado no quarto do nosso coração, ele tomar o trono dentro da nossa alma, que é dele. Ele reina no nosso coração e lá a gente preste homenagem a ele. No íntimo da gente, é para a gente encontrar a nossa miséria, deixar a nossa miséria se encontrar com a misericórdia de Deus. E isso é dentro da nossa alma. Por isso, que uma diferença entre nós cristãos católicos para outras denominações e outras religiões é que a gente tem esse ponto, que não é só externo, tem algo interno dentro da nossa fé, que é a oração leva a gente para o movimento de dentro, para a gente se conhecer e conhecer a Deus. E ter esse encontro com Deus que é dentro da gente. Por isso que os discípulos do caminho de Emaús, eles sentiam fogo arder no coração. Eles sentiam por dentro. Não é algo por fora. Eles perceberam internamente que era Deus. Então, não tenhamos uma vida de aparências que sejam cristãos, tipo assim, só fazer as coisas para as outras verem, ou as outras pessoas verem. Não. A gente tem que fazer no secreto, no segredo. É ali que começa a nossa fé. E é isso, a última mensagem que eu quero deixar para vocês. Possamos agora, então, fechar os nossos olhos e entrar em oração. E pedir para Deus aquilo que esse salmo nos orienta a pedir. Senhor Jesus, estamos aqui em Tua presença para te pedir por misericórdia, Senhor. Reine sobre nossos corações. Seja o nosso Rei, seja o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus. Ó meu Deus e amado Mestre, por favor, que nós não sejamos unidos àqueles que zombam de Ti. Que nós não sejamos cristãos de aparência, que só faz as coisas para aparecer, mas que sejamos de verdade autênticos, e por isso pedimos a tua força, a tua ajuda, para a gente purificar a nossa fé, purificar o nosso coração, para a gente fazer aquilo que é a tua vontade, não a nossa vontade humana, para que a gente seja cristão no secreto também, no segredo, e não sejamos de aparência para fora, para que as outras pessoas vejam, mas que sejamos inteiramente teus no íntimo, Senhor Jesus.
E que na hora de a gente prestar homenagens a Ti, que a gente preste com respeito. Que a gente se dirija a Ti com respeito, com amor, com temor. E não para conseguir se gloriar, mas sim para que seja toda a glória a Ti, Senhor Jesus. Jesus, tende misericórdia de cada um de nós. Amém. E vocês querem acrescentar alguma coisa antes da nossa oração final? Então, que a gente possa fazer as nossas orações finais. Nesse momento de oração, eu quero também colocar a intenção do Papa Francisco, que ainda se encontra hospitalizado, por todos os enfermos do mundo inteiro, por todos os doentes, também por nossos e todos os irmãos e irmãs nossos que hoje estão perdidos na fé, também por todos os maus, né, os líderes, seja de várias formas possíveis que tramam contra Deus, todos aqueles que estão sendo levados pelo espírito da soberba, de se colocarem maiores do que Deus, e desejando mal ao outro, ao próximo, e pedindo, né, por misericórdia para Deus a cada um de nós. E pelo cada um de nós, você que está ouvindo a gente, podcast Jovem Cristão, cada um dos ouvintes, a cada um da equipe, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Continuamos reunidos, sempre estaremos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a você que nos ouve, que nos acompanha, convido vocês a amanhã reunir com a gente também de novo. Amanhã vai ser no mesmo horário, 9h30 da noite, tá bom? Participe com a gente, ouça nossos últimos episódios do podcast Jovem Cristão. Hoje sai um episódio novo e amanhã também vai sair um episódio especial dentro desse tempo da quaresma. E é isso. Que Deus abençoe muito todos vocês. Alguém quer deixar uma última mensagenzinha para a gente antes da gente fechar? Então, gente, como eu falei ontem, né? Aqui embaixo, aqui, ó, tem um sininho, tá? Dá o joinha pra gente lá, para ajudar a gente no canal a crescer. Ative lá as notificações também, né? Para que toda vez que a gente lançar aqui um episódio novo, chegar a notificação para vocês aí. Compartilhe a gente com outras pessoas para que essas mensagens não fiquem só aqui, né, com vocês ou presa somente ali dentro do seu celular, mas que outras pessoas também possam ouvir, né, essas palavras e ajudar a gente a crescer no canal aí, né, a compartilhando, a divulgando a gente, né? E eu vou tentar chegar mais cedo amanhã, porque eu acabei de chegar de serviço. Então eu vou chegar mais cedo para pegar desde o começo. Bom? Última mensagem, né, que a gente poderia deixar hoje seria: ame a Deus. Ame a Nossa Senhora, que não adianta nada você amar a Deus e não amar a Nossa Senhora, né? Tenha Deus no seu coração. A salvação é de graça. Só depende de você querer. Diz um sim para Deus. Sirva a Deus. Ame a Deus, ame sua família. Perdoe aqueles que precisam ser perdoados. Não leve consigo rancor e não pense só em você. Dedique um tempo, né, que seja por dia, 10, 15 minutos, começa assim e vai estendendo. Mas ame. Ame a Deus e ame os seus também. Que Deus abençoe. Amém, amém, amém. E ficou uma última canção no meu coração que eu vou colocar para vocês. E a gente canta ela para encerrar. Ela é assim: eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer
a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Sigamos a Deus, a Jesus, e buscamos a Ele em primeiro lugar, em vez de procurar o caminho que nos leva à morte. Se você conhecer a verdade e sabe o caminho certo, por que desviar o caminho e procurar o caminho que você sabe que não está prestando? Deus te abençoe, tá? Deus abençoe cada um de nós, abençoe cada um de vocês. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós e desça sobre cada um de nós, sobre cada um que nos ouve, sobre cada um pelos quais a gente reza. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em paz, que Deus nos acompanhe e até amanhã. Tchau! Falou, Edson.